Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast da prevenção contra incêndio do Brasil. E hoje eu, Renata Dalmolin, que sou a host desse Prevcast, estou com um convidado inédito. Na verdade, ultimamente, Coronel, os convidados que estão vindo aqui são todos inéditos. É pessoal que a gente nunca conseguiu trazer e agora está sendo mais acessível para a gente trazer para o podcast. Já falei, né? Já deve ter ido a câmera, já deve ter tido um spoiler de quem está aqui. Mas hoje eu tô aqui com o Coronel Paiva, ele é bem conhecido no estado do Espírito Santo. Ontem nós estávamos no evento do Install Show Ciproci, postei foto com o senhor, mas choveu direct. Esse coronel é incrível, eu acompanho, vejo tudo que ele faz. Então, para quem está acompanhando, vou contar um pouquinho quem é o Coronel Paiva. Hoje o assunto vai ser perícias de incêndio. Vamos deixar um convite incrível para vocês de um evento que vai ter no mês de setembro. E também vamos contar um pouquinho sobre um dos temas que foi abordado no Ciproci Install Show, que aconteceu em São Paulo. Gente, eu estou aqui com o Coronel Paiva. Ele é coordenador estadual da Defesa Civil, presidente do Comitê Nacional de Perícia da Ligabom e também presidente da Associação Brasileira de Perícia de Incêndio. Coronel, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Renata, obrigado, bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui, né? E poder conversar um pouquinho sobre o trabalho que a gente desempenha, que começou pequenininho no Espírito Santo e hoje ele está se agigantando aí para o Brasil todo, né? Projetos que são bem-vindos para fazer o bem para as pessoas, né? Então a gente se dedica um pouquinho e é muito bom quando esses espaços se abrem para que a gente possa divulgar o trabalho. É incrível acompanhar o trabalho de profissionais do Corpo de Bombeiros que fazem dezenas de ações a favor da prevenção, para trazer mais assuntos da prevenção, espalhar a prevenção contra incêndio. Porque acredito que o senhor vai concordar comigo que a gente comentou até ontem, nós estamos vivendo uma das, se não a melhor época da prevenção contra incêndio, né? É fato, a gente tem visto mais ações nesse sentido. Nos próprios seminários de bombeiros, né, os Senabons que acontecem, esse assunto prevenção ele não era muito, eh, assim, acho que desenvolvido, especialmente a questão da perícia de incêndio. A gente chama de terra arrasada, né? Era um tema que pouco se abordava, pouco se dava interesse, e aos poucos esses temas vêm sendo desenvolvidos. Então, as pessoas têm dado mais atenção, talvez por conta de incêndios noticiados, muitas edificações sem sistemas instalados, e vou além ainda, as pessoas sem cultura de prevenção, né? Embora algumas edificações tenham os sistemas instalados e equipamentos, as pessoas não sabem usar, as pessoas não têm cultura para prevenir um incêndio, para, ao se deparar com ele, saber o que fazer. Então, por acaso, a gente tem muitos acidentes. E a sensibilidade das organizações desses eventos tá sendo muito apurada no sentido de desenvolver mais ações nesse sentido e divulgar mais os trabalhos. Realmente, e de concordar, a coisa tem evoluído, isso é muito bom para todos nós. É excelente, inclusive o Senabom que você citou, uma das coisas que a gente achou incrível foi que eles abriram as portas para nós projetistas participar. Então, nós projetistas podemos ir, eu inclusive palestrei não, na verdade apresentei o meu artigo lá, um artigo que falava sobre essa questão de levar a prevenção a sério. Então, isso para nós como projetistas também é muito importante, porque ter essa proximidade de falar, olha, quando a gente está fazendo um projeto, isso aqui é mais desafiador, vamos pensar nesse lado. E vocês trazerem, olha, mas quando eu estou fazendo o resgate, isso aqui é importante. Então, essa conexão realmente foi incrível. Mais uma vez, obrigada por estar aqui. Muito obrigada por compartilhar todo o conhecimento que o senhor tem, que por sinal, gente, ontem acompanhei um pedaço da palestra dele no Ciproci, foi incrível. Então, muito obrigada novamente. Coronel, a gente vai falar sobre perícias. Perícias na área de incêndio. Perícia é um assunto que, beleza, a galera já tem uma familiaridade. Agora, perícias na área de incêndio. O que é essa área? Como que tá essa área? Qual é o trabalho que você desenvolve nessa área? Então, é uma área que a perícia, na verdade, ela não é uma atividade em si, a gente caracteriza ela como uma ferramenta utilizada dentro do sistema de segurança contra incêndio. Nós procuramos desenvolver a segurança contra incêndio em 2 temas: em proteção contra incêndio e prevenção contra incêndio. O que a gente identifica como proteção é tudo que é feito hoje já há muitos anos pelos bombeiros, e que por muitos anos se confundia um pouco com prevenção. "Ah, eu faço prevenção". Não, espera aí, qual é a prevenção que você faz? "Não, eu edito normas muito boas e as coloco no mercado". Tá. E essas normas obrigam os profissionais a executarem
instalarem isso, os proprietários instalarem, contratarem profissionais para instalarem sistemas e equipamentos. Sim, sim, mas isso aí não previne fogo. Isso aí é importantíssimo, assim, é importante registrar, mas isso não previne um incêndio. O extintor, um hidrante, ele não previne, ele está ali para combater o princípio de incêndio. Uma detecção de alarme, um sistema, ele está ali para te alertar que o incêndio já está acontecendo e para que você se prepare e saiba se deslocar para um local seguro. Então, todas são ações pós-fogo. Eu preciso treinar as pessoas com pré-coisas, com pré-ações. Isso é prevenção. Eu preciso trabalhar pré as coisas acontecerem. Então, eu preciso ensinar as pessoas a se cuidarem e não permitirem que o incêndio aconteça. Como faço isso? Com dicas importantes sobre instalações elétricas, sobre cuidados com confinamento dentro de casa, dicas simples, como fechar as portas antes, quando eu vou viajar ou sair de casa, eu vou fechando as portas dos quartos, fecho a porta da sala, fecho a porta dos corredores, porque o incêndio ele vai ficar confinado caso ele aconteça e ele não vai se propagar para dentro da casa. E se propagar, demora um pouco Demora mais. mais. O que se deparar com gás? Mas, coronel, como que identifica essas coisas então? Bom, eu identifico essas situações de incêndio, como que eles acontecem, onde que eles acontecem, por que eles acontecem, com a investigação de incêndio, com a perícia. A perícia, então, ela é uma ferramenta quando você desenha na administração a gente chama de PDCA, né? Eu faço um planejamento, uma execução, uma checagem e uma ação para reverter isso e trazer isso para o sistema. O sistema Kaizen, de melhoria contínua. Eu preciso checar o produto que eu coloco no mercado. Se o bombeiro bota no mercado normas e determina a instalação de sistemas e equipamentos, cuidando da proteção, eu preciso checar. Ah, mas pegou fogo. Ué, mas se minhas normas são tão boas, se os equipamentos são tão bons, por que pega fogo? Não é só comportamento humano. Às vezes tem algo. E mesmo assim eu preciso moldá-los. Mas tem algumas ações que eu consigo trazer e coibir e evitar por meio da investigação. A investigação eu detecto isso. Olha, o incêndio aconteceu aqui, aconteceu por esse motivo, e o comportamento do fogo foi esse. Então, isso impacta no tempo de chegada da minha viatura, em quais ações eu preciso fazer. Se eu preciso revisar normas, porque eu não reviso normas hoje. E quando? Qual a periodicidade? Por que eu vou revisar a norma, se ela é tão trabalhosa para ser posta em mercado? Então, eu preciso fazer a checagem. A perícia ela é para isso. A investigação de incêndio, como ela é mundialmente conhecida, é para isso. É para eu descobrir a origem do incêndio, causa do incêndio, comportamento do fogo, checar meus sistemas e falar, olha, precisamos evoluir, precisamos mudar, tem que melhorar. Se eu não melhorar, se eu não checo, se eu não meço, Não eu não tem como. consigo avançar. Então, a gente fala muito, Renata, da perícia ou da investigação de incêndios, são similares, né? Com o CENIPA, né? O Centro de Investigação da Aeronáutica. Acontece um desastre, porque muitos comandantes de bombeiros podem pensar assim, mas eu vou fazer perícia de incêndio no meu estado. Aqui quem faz perícias é a polícia forense, a científica, né? A polícia Uhum. civil. Eu falo, não, peraí, ela faz para crime. A Não nossa tem perícia como. não é judicial, a nossa perícia é administrativa. Inclusive agora foi uma conquista, a gente conseguiu evoluir na lei orgânica, né, dos bombeiros e dos policiais militares. A perícia de incêndio está lá na lei orgânica como competência do bombeiro. Parece que agora que eles estão lendo lá, as corporações vão começar a trabalhar nessa seara. Aí voltando para o CENIPA, tem um desastre aéreo, eu tenho uma investigação por parte da polícia, porque eventualmente há óbitos nesses acidentes. Mas o CENIPA vai. Ele independentemente. Por quê? A perícia dele, eles têm um lema: investigar para prevenir. Então, eles trabalham prevenção, Isso. para aquilo não aconteça novamente. A nossa perícia é no mesmo sentido. Eu investigo para prevenir, checar minhas normas, checar comportamentos. E isso até um feedback para a própria equipe de combate a incêndio. Olha, seguiu o procedimento padrão, não seguiu, vamos ajustar, não no sentido sancionatório, mas no sentido de evoluir, melhorar cada vez mais. Então, esse é o escopo da perícia ou da investigação que a Nós gente trabalha. podemos pensar que o projetista, o engenheiro, o arquiteto que faz o projeto de incêndio, ele deveria estar muito ligado aos resultados dessas perícias? Ah, eu acredito que sim. É Porque um eu vejo que vai sistema, ser fundamental para fazer um projeto, né? é um sistema conectado. Eu defendo muito isso, né, Renata? Eu falei na minha apresentação ontem lá, eu costumo fazer isso nas palestras. Os bombeiros têm que sair dos seus
É uma crítica, viu? Eu sou bombeiro, então tenho 30 anos de carreira, então eu posso fazer essa crítica. Meu pai era bombeiro, era motorista do caminhão de incêndio, então eu cresci dentro dessa corporação. É, Lembrando que o Coronel Paiva é capixaba, né. Um sim, abraço pro nosso amigo Eliel, tem um amigo nosso da parte de prevenção contra incêndio também, que faz manutenção lá do Espírito Santo, bem conhecido também, atua fortemente nessa área, então galera do Espírito Santo, Coronel Paiva é de lá. então nosso bombeiro ele tem hoje lá 1.200 homens, né, pro tamanho do estado, está em evolução, tem aportes do governo, então tem evoluído. E a gente tem desenvolvendo processos e métodos para atender melhor a sociedade, mas fundamentalmente militando nessa área da prevenção e agora estou na Defesa Civil também trabalhando em prevenção, só que agora com foco, não abandonei de cá, mas também foco de desastres, né. Mas, enfim, trabalhar isso é muito bom e eu falo para todo mundo, o bombeiro ele tem que sair dos seus gabinetes, tem que sair dos seus pedestais e ir para o povo. E eu tenho que abrir as portas dos quartéis para o povo, porque o bombeiro é comunidade, a gente é sociedade. Então eu tenho que trazer o empresariado, não adianta eu ficar lá editando normas sem conversar, não adianta, eu preciso mostrar as minhas vulnerabilidades para que a população me compreenda e até me ajude a Ajude. evoluir, porque eu trabalho para eles, né. Então não é: "Ah, vou mostrar minha vulnerabilidade, vai ficar feio", não, eles vão me ajudar, talvez eles tenham técnicas, conhecimentos que eles possam colaborar. Muita gente quer colaborar e não sabe como, mas talvez eu descortinando, falo: "Venham para cá, nos ajudem". Eu tenho uma ideia, opa, Vamos maravilhosa, nos resolver. ajudem para cá. E talvez essa ideia vai fazer o sistema melhorar, evoluir. Esse é o grande X da questão. Eu citei ontem um exemplo, nós tínhamos ficava uma briga, né, bombeiros criticando profissionais de eventos criticando bombeiro. Essas normas são apertadas, o prazo está apertado, e o bombeiro fala: "Vocês não cumprem o Profissionais de prazo". eventos, galera que Shows e organiza eventos. evento, É, os porque organizadores. tem um prazo específico para entrar, dar entrada no processo, para o vistoriador se preparar, para checar, chegando lá. Tem montagem de estrutura, muitas estruturas não são fixas, Tem mas 24 elas horas, né, elas são aparecem, alugadas. Então, eu, bombeiro, quero exigir com 15 dias. não vai Não parar. vai fazer, né? Então, eu tenho que entender essa dinâmica de mercado, o profissional tem que entender a minha dinâmica burocrática, normativa, estatal, e a gente preservando sempre, uma coisa que é imutável aí é o cuidado com a prevenção, com a segurança. Isso é imutável, mas a gente tem que trabalhar de modo conjunto para que a gente consiga entregar um produto melhor lá na frente. E isso foi um fórum que fizemos e foi espetacular. Então, eu falei para o pessoal, tá vendo? A gente precisa conversar mais, dialogar mais. Isso vai levar a gente mais longe. Com certeza, porque nós, de um lado, estamos vivendo o dia a dia da prevenção e vocês, de outro lado, estão vivendo o dia a dia da norma e do combate. Então, se a gente não conversar sobre o que está acontecendo, não tem como eu fazer um projeto que vá atender às expectativas, né? Ou que vá proteger de fato na hora de um combate, e talvez as normas vão passar de um linear onde realmente vai ficar completamente desafiador para quem está do outro lado, né? Agora, Coronel, você comentou sobre essa questão das perícias, né? Do quartel fazer as perícias de incêndio num caráter mais. Vamos entender o que aconteceu e melhorar a norma, a cobrança, etc. Uhum. Isso é comum em todos os estados? Isso é exclusividade do Espírito Santo? É, não é comum a todos, deveria, mas não é uma exclusividade do Espírito Santo, Tá. né. A investigação de incêndio, como eu falei, ela tem, se eu faço segura hoje tem 3 troncos, os bombeiros atuam, com 3 pilares. Eles atuam com defesa civil, seja na preparação, seja na resposta, trabalham com emergências. Um comandante de unidade operacional do bombeiro hoje vai trabalhar nessas 3 frentes, e trabalha também com segurança contra incêndio. E claro, a questão administrativa de gestão, né. Mas essas 3 frentes operacionais, digamos assim. Segurança contra incêndio, a prevenção e a proteção. As vistorias, as checagens para liberação dos autos, dos alvarás, cada corporação tem um nome, ela tem que acontecer. Mas eu tenho que trabalhar também em prevenção. E eu só consigo desenvolver esse mecanismo com a ferramenta da investigação. E isso todo mundo tem que ter em mente, porque se não tiver em mente, a minha engrenagem, ela falta dentes. Ela não vai girar corretamente. Perfeito. Por quê? Porque eu preciso de informações, eu preciso de dados. Eu sou um gestor. Hoje eu sou coronel, sou muito mais gestor do que um operador lá na ponta. E deve ser assim de fato, né? Eu já passei por essas fases. Eu preciso de dados para fazer gestão. Se eu não tiver informações, como é que eu vou gerir?
E só com os dados de ocorrência eu não consigo. O comandante do socorro, o responsável pela equipe de combate, ela vai lá, vai fazer o combate e vai embora. Mas tem informações mais ricas, mais preciosas, que eu careço delas. Então ele tem que ser treinado, inclusive, com normas de prevenção. Ele tem que saber como é que funciona o hidrante, para checar, olha, esse hidrante não estava funcionando, coronel. Isso tem que estar no relato dele, porque é um feedback importante. Minha ferramenta é de checagem. Então, é riquíssimo que a pessoa saiba sobre normas. Então, tem que ser treinado. Eu preciso de informações. Todas as informações estão na perícia, então todos os incêndios têm que ser periciados? Não. Todos os incêndios têm que ter informações mais apuradas, que a equipe de combate não dá conta. Então, eu preciso ter um ator para isso. Então, todos os incêndios, São Paulo acho que teve mais de 50 e poucos mil incêndios no ano passado, o Bombeiro do Espírito Santo, 10% disso, 5.800 incêndios aproximadamente. Eu preciso mapear 5.800. Periciar talvez 200, 100. Porque a perícia, o trabalho, o laudo, ele é é feito com método científico, então ele é com descarte de hipóteses, ele segue toda a metodologia. Por isso que o curso de formação que a gente vai tocar aqui, ele é um curso de mais de 400 horas, ele tem que preparar, mas já é bombeiro, já tem conhecimento técnico de ciência do fogo. Mas agora é aplicado àquela causa específica, ele tem que ter um pouco mais de entendimento técnico, que vai além, não é só entender de química e física do fogo, ele tem que entender sobre normas de prevenção, ele tem que entender sobre estrutura, comportamento do concreto, comportamento do aço, coisas que ele vai desenvolvendo isso, e ver coisas práticas. A gente não atende, se nós atendemos incêndio, é outra pergunta que eu faço para os bombeiros, olha só, nós atendemos incêndio em 3 frentes, macro frentes, em veículos, vegetação e estrutura. Mas eu normatizo sobre o quê? Sobre a estrutura e parte delas. No Espírito Santo, ano passado, dos incêndios em estrutura, 20% foram em lares. Desse novo universo agora, de 20%, que passa a 100, né? 70% em casa. Casa, unifamiliar. A norma não pega. Então, eu faço prevenção. Por quê? Porque você edita a norma não pega a casa, é onde mais pega fogo. Então, o que você está fazendo para prevenir o fogo lá? Nada. A perícia detecta isso. Então, eu preciso fazer para meu sistema de gestão ficar completo, e aí sim eu prestar um serviço de qualidade e fazer a missão que o bombeiro tem de salvar vidas, né? De prevenir acidentes, salvar pessoas, evitar acidentes em geral. Eu preciso fazer um serviço mais completo, eu preciso sair da caixa. E muita gente ainda está dentro da caixa. Aí você perguntou, todos os bombeiros fazem? Não, esse é o meu trabalho hoje. Plantar sementinha em cada bombeiro dos 27 que temos, né, contando com o Espírito Santo, para que cada um desenvolva isso. O Distrito Federal é a maior referência brasileira em perícia. Eles têm uma estrutura, têm laboratórios, é incomparável o que eles têm de estrutura. Inclusive, é a fonte de onde todos nós bebemos água, da perícia. Eu me formei lá, eu sou formado em 96, né? Sou aspirante de 96. Para quem não entende a formação militar, né? A gente entra na academia. Em geral, nos estados brasileiros, 3 anos de formação acadêmica, em período integral, e depois você vai para a instituição de destino e quer fazer especializações e tem cursos específicos para isso. O de perícia eu fiz em Brasília à época. Depois o Espírito Santo foi montando e foi desenvolvendo isso. Hoje eu digo que a gente desenvolveu bastante no Espírito Santo processos e métodos. Falta ainda uma pimentinha ali na estrutura, mas a gente já desenvolveu bastante. E o que a gente quer agora? Com o que a gente aprendeu nessa trajetória, especialmente de 10 anos para cá, foi quando a gente acordou para o problema, né, e falou assim, caramba, a gente não sabe, a gente tem que correr atrás. E foi quando a gente começou a fazer benchmarking no Brasil, fomos em alguns estados, fomos em Brasília, voltamos lá, fomos em Santa Catarina, que tem algo desenvolvido bem também. Viemos aqui, mas aqui no estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros não desenvolve essa atividade, está começando a fazê-la agora, porque até então havia essa confusão de entendimento, né, e era a polícia técnico-científica que fazia. E fomos para os Estados Unidos. Onde tem isso? No mundo. Aí vamos para os Estados Unidos. E desenvolvemos lá, entendemos lá uma associação internacional, conhecemos ela. Ela tem filiados pelo mundo todo, tem sucursais que eles chamam de capítulos, e puxamos um desses capítulos para cá, para o Brasil. Hoje ele funciona
no Bombeiro do Espírito Santo, mas não é nosso, né? Ele é brasileiro, é só para acomodá-lo numa casinha. E o que que é esse capítulo? A gente teve que registrá-lo como associação. Ele é uma Associação Brasileira de Investigadores de Incêndio, a ABINV. E ele é uma comunidade de treinamento. A gente vai desenvolver agora plataformas de curso, capacitação e certificações nacionais, para que todos os peritos ou engenheiros, arquitetos, eu quero fazer curso. Então vamos para lá, para a plataforma, faça conosco. Eu quero me certificar. A gente tem a certificação nacional hoje, nível básico, a gente vai evoluir. E também fazemos, coronel, o senhor tem certificações internacionais, como é que faz? É internacional que dá, mas como é que eu consigo? A gente faz a ponte. Então a gente faz a ponte, aplica aqui em português, porque os brasileiros têm um pouco de barreira quanto a isso. Mas o foco dessa comunidade é ajudar os bombeiros e todos os peritos, sejam eles públicos nas polícias Uhum. forenses ou privados, peritos de seguradoras, a se desenvolverem intelectualmente, desenvolver seu conhecimento e poder trabalhar melhor nessa área, né, fazendo um trabalho mais consistente. E você comentou de engenheiros, arquitetos, projetistas. Por exemplo, de novo, eu sou projetista, tenho um escritório que faz projeto. Eu posso fazer esse treinamento apenas para conhecimento? Eu não Pode? quero aplicar, quero apenas entender para melhorar meus projetos. Super pode. Pode, pode. Legal. O curso dado pelas corporações militares, não, elas não abrem, porque é um curso muito técnico, tem implicação de recurso público, então ela é Uhum. focada para treinar os próprios militares. Inclusive, aí nessa jornada de querer evoluir mais, o Bombeiro do Espírito Santo está fazendo esse ano, começa no dia 29 de julho, um curso nacional. Por que que a gente chama de curso nacional? Porque a gente desenvolveu pelo comitê do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros, que é a Ligabom. A Ligabom é um conselho que reúne as corporações, né, os comandantes de todos os Todos os bombeiros. estados? Tem comitês temáticos sobre diversas áreas, o portfólio do bombeiro é muito grande. E entre eles tem um comitê de perícia que eu, né, presido lá com a minha equipe. A gente vem desenvolvendo um monte de coisa e entregando para a Liga. Olha, matriz curricular padrão, toma aqui. É importante que todos tenham essa base. Pode fazer além? Pode. Mas esse aqui é o mínimo de conhecimento que o cara tem que ter. Curso nacional, seminários nacionais, modelo. Eu quero estruturar minha perícia em Macapá. Tá aqui o modelo. Mas esse modelo aí é modelo para São Paulo. Não, a gente tem uns combos. Modelo simples, modelo médio, modelo longo. Eu consigo fazer com um prédio de 1.000 metros quadrados, com 100 bombeiros. Temos um modelo para você. Não, eu só tenho uma salinha para botar um profissional. Temos um Temos modelo para também. você. Não tem Exatamente. desculpa. Então, a gente tem formas de fazer serviço. Então, o comitê ele entregou tudo isso. Como ele entregou a matriz padrão, a gente tentou com a Secretaria Nacional de Segurança Pública de Brasília, ligada ao Ministério da Justiça, um encampamento desse curso. Ela homologou, mas ela falou, eu não consigo fazer agora. Como a gente sentiu essa necessidade e íamos fazer para o Espírito Santo, o comandante autorizou, falou, vamos fazer o seguinte, vamos abrir vaga para todo mundo. Então, nós vamos fazer com 3 polos, o polo Vitória, Espírito Santo, nós teremos lá, vai ser o polo Sul-Sudeste. Claro, eu sou anfitrião, a maior quantidade de vagas é minha, e eu vou abrir vagas para os estados do Sul e do Sudeste enviarem seus profissionais para lá. Um polo Centro-Norte, com anfitrião Cuiabá, Mato Grosso, e um polo Nordeste com anfitrião em Salvador. Aí. Então são 3 cidades, 30 alunos lá, 30 lá, 30 aqui, 90 ao todo. O curso então vai ser tocado em formato de pós-graduação, mais de 400 horas de treinamento, híbrido, parte AD, até novembro aproximadamente, e depois 4 a 5 semanas de parte prática. Aí a parte prática os alunos migrarão para esses polos. Nesses polos nós teremos aulas práticas de investigação de incêndio em veículos, a gente leva para conhecer veículos a combustão e elétricos, desbrava os carros na parte elétrica, mecânica e hidráulica, e depois a gente tem convênio com o Detran, a gente leva para o pátio e até a fogo 10, 15 veículos. Leva os alunos para testar, vendo o fogo acontecer, depois esconde os alunos, faz um laboratório e nós trazemos eles para teste, né? Eles passam em oficinas práticas de avaliação. Fazemos isso com estrutura, bota uma casa, mobília e taca fogo, mesma coisa. Fazemos isso com vegetação e fazemos Olha isso que com legal. explosão. São os 4 focos. Então, esse curso será desenvolvido agora pelo Espírito Santo para tentar, aos poucos, trazer todos os bombeiros brasileiros para cá, na perícia.
Pra cá que você diz, pro Espírito Para Santo. causa. Ah, pra Para causa. Ah, causa. tá. Agora, posso abrir um parênteses de uma Claro. pergunta? Uma das coisas que você falou, e até agora você citou de um dos testes que você faz, é em relação às residências, que vocês fazendo um estudo, vocês estão percebendo que os maiores incêndios, né, ou grande parte dos incêndios acontecem em residências unifamiliares. Sim. E a gente também sabe que hoje a norma da maioria dos estados vê residência unifamiliar nem entra, mas multifamiliar como risco leve. Existe algum estudo ou algum possível estudo para que seja elevado esse risco, tendo em vista que hoje a gente já sabe que as residências, além delas serem um grande foco, imagino que nas perícias vocês devem estar encontrando bastante isso, elas também já não têm esse potencial calorífico só de 300 megajoules. A gente sabe que hoje a gente tem muito mais, né? Tem muito mais. Não tem um estudo assim que eu conheça desenvolvido aqui no Brasil forte nesse sentido, até para evolução de norma. Deveria, você tocou num assunto muito importante. Inclusive, nessa linha, eu coloco nas apresentações um vídeo da UEL, que é um laboratório dos Estados Unidos de pesquisa de incêndio. E por falar nisso, né, é importante registrar aqui o amigo Jorge Cajati, ele é um coronel do Distrito Federal, ele é doutor, pesquisador, ele é físico, e ele defende muito essa linha da pesquisa. E tanto é que no Espírito Santo, o nosso departamento que cuida de perícias, ele tem o nome de Departamento de Investigação, Pesquisa e Prevenção de Incêndios. É o conjunto. Embora a pesquisa a gente não faça ainda fortemente lá. Eu preciso de mais dados, né, de mais equipamentos, eu preciso de parcerias laboratoriais. Eu não preciso comprar um laboratório e montar, que é caro, mas eu posso fazer parcerias com Petrobras, com outras grandes empresas para eu conseguir fazer isso. Os Estados Unidos ele tem pelo menos aí, acho que 5 grandes laboratórios de pesquisa. Um deles fica em Chicago, que é a UEL. Eu estive lá numa conferência dessa de treinamento internacional pela associação, estava com o George lá e nós fomos na UEL. Assim, é algo descomunal. O tamanho Você fala em laboratório, você acha que é uma sala, né? Não, é quase um tamanho de uma universidade, Caraca. só para incêndios. Eles queimam aviões Caraca. comerciais para teste, para pesquisa, comportamento do fogo. Teve um incêndio icônico nos Estados Unidos, no que se refere à casa de shows, da Day Station, né, que foi em Rhode Island, onde 100 pessoas morreram. Eles reconstruíram a boate dentro do laboratório deles para identificar as causas, o comportamento do fogo. Eles fizeram duas simulações, uma real e uma em sistema computacional, para fazer a comparação. E depois editaram regras. Olha, aconteceu assim, e o que devemos fazer para que isso não ocorra novamente? Comportamentos assim, assim, assado. 10 anos depois tivemos aqui isso com mais do dobro de mortes. Então, você vê que as pessoas não obedecem, não leem os estudos, não leem os artigos. A gente brinca, todos nós, né? A gente brinca muito de fazer prevenção. A gente tem que levar isso muito a fundo. Um dos vídeos da UEL, há uma... Eu mostrei ontem, inclusive, na palestra, sobre isso. Eles botam 2 quartos, um é chamado de quarto de móveis naturais e outro de quartos de móveis sintéticos. Sintético, o flashover acontece com 4 minutos, É em média. absurdo esses vídeos. E o outro com 30. Aí você vê, olha, o incêndio, e a pergunta que eu coloco é, os incêndios de hoje são os mesmos de ontem? O fogo é a mesma coisa, mas o comportamento dele vai mudando porque o comportamento dos materiais combustíveis é outro e das pessoas é outro. Então, hoje eu tenho coisas que se incendeiam muito mais rapidamente. E tem um outro elemento aí que colabora, que é o tempo-resposta das viaturas. As cidades cresceram, o trânsito ficou pior e o poder público ele não acompanha isso. Então, eu não consigo ter um bombeiro em cada esquina. Então, eu preciso desenvolver coisas, trabalhos para fortificar a cultura de prevenção, melhorar sistemas protetivos, são ambas as coisas, mas eu preciso treinar as pessoas. É o que a gente chama aplicar conhecimento, mudar cultura para trazer uma responsabilidade compartilhada. Todo mundo é um bombeirinho, de algum modo. Todo mundo tem que ter a noção, né, para isso. E depois, e ela precisando desenvolver um projeto para isso, que a gente deve falar daqui a pouquinho, exatamente para dar a nossa contribuição para como trazer a população para esse lado. Você tocou num tema extremamente importante, que é a cultura, né? Ou a falta da cultura prevencionista que nós temos aqui no Brasil. A gente até comentou ontem, eu acredito e vendo todo esse movimento que nós estamos tendo a favor da prevenção contra incêndio, que essa cultura deve mudar, né? Eu acredito que as pessoas elas já estão começando a ter um pouco mais de receio, um pouco mais de medo, a se preocupar um pouco mais. Você que já está na área há bastante tempo,
Você tem essa esperança de que nos próximos anos essa cultura ela vai estar mais enraizada da prevenção? Tenho, tenho. Eu acredito muito nisso. Eu falo para as minhas filhas, né, a gente tem que ser sempre otimista, acreditar, mas não é só acreditar e ficar no mundo das ideias, né. A gente tem que sair lá de Nárnia e trabalhar para isso. Eh, eu gosto muito de uma frase que fala assim: "Nós não somos medidos pela quantidade somente pela quantidade de ideias, a gente é medido pela quantidade de entregas". A gente tem que entregar. Tive uma ideia bacana, coloca em prática, bora, vamos lá, Sim, arregaça as mangas, vamos para frente. A gente precisa entregar, dar a nossa contribuição. Se cada um bota um tijolinho, a coisa avança mais. E eu percebo, eu compactuo com essa percepção sua, que os tijolinhos estão sendo colocados, né, e essa cultura isso é muito difícil e lento, é gradual. Mudanças culturais, mudança de paradigmas são muito lentas, e às vezes demoram décadas para isso acontecer. Se você olhar como era na época do Joelma e como é hoje, os prédios evoluíram, mas as pessoas os sistemas estão evoluindo. Isso significa mais recursos financeiros aplicados ali, mas as pessoas vivem nesses ambientes, eu preciso treiná-las. Então, desenvolvimento de cultura por que que lá no Japão tem, por que que alguns países por que não trazer para cá? É acreditar que pode dar certo. Se a gente acha: "Ah, aqui não dá, com o brasileiro não tem jeito", tem, tem. E eu acredito que o caminho é por baixo, assim, pelas crianças. É começar trabalhando com crianças, eles são esponjas. Então tudo que você coloca na cabecinha deles, vai para eles vão. frente. Então eu acredito muito em projetos sociais, educacionais, de prevenção, voltados para os pequenos. Eu acho que eu tenho certeza que é o caminho. E eu tenho fé que o mundo que eu estou preparando, ajudando a preparar um pouquinho com a sementinha que eu estou plantando, com o tijolinho que eu estou colocando, vai ser um mundo melhor para as minhas filhas lá na frente. Com certeza. E eu acredito que justamente essa questão da cultura é o conscientizar através da educação. Não vai ser, ai, vamos colocar normas mais rígidas, vamos cobrar mais. Eu não sei se esse é o ideal caminho. Talvez essa conscientização, essa educar, igual você explicou, muita gente deixa a porta aberta porque nem sabe que tem que deixar fechada. As pessoas, elas, colocam uma planta na frente do extintor porque elas nem sabem, muitas vezes, a importância daquele extintor. Então, eu acredito muito que essa conscientização vem através da educação. Por quê, Renata? Porque é prevenção. É, Norma não é prevenção. Gente, deixar bem claro, viu? Eu não sou contra a norma, não. Ela é um conjunto, né? Tem que trabalhar junto. Normas boas, sistemas bons, pessoas conscientizadas. Aí eu crio um sistema. Senão, ele é torto. Ele não vai funcionar direito. Aí só vai ter gasto financeiro. Realmente, nem é, aí deixa de ser até um investimento, passa a ser um gasto. A pessoa olha de cara, né, chateado, tem que gastar dinheiro nisso. Não é, é investimento em segurança. E segurança protege e previne. Eu tenho que trabalhar com as duas vertentes. exatamente. Agora, uma coisa que você comentou foi em relação a como o fogo não mudou, sim, ele é o mesmo, mas os materiais mudaram, com isso o comportamento dele muda. Isso também acontece de estado para estado? Você acredita que por exemplo, uma pergunta que o projetista sempre faz é: por que que a norma não é nacional Hum. e ela é estadual? Eu acredito que é porque cada estado o fogo vai se comportar de uma maneira diferente de acordo com os costumes da população e também a estrutura, né, os estilos de construções que tem. Vocês que fazem perícias, tem a ver com isso, realmente? Tem também. Eu entendo que cada estado, tem a sua cultura, o seu sotaque, os seus costumes, é natural. Eh, sei lá, eu não vou nem muito lá. O Espírito Santo não tem, é diferente de São Paulo, que é diferente em todos os critérios, vegetação, eh, clima muda um Estilo. pouco, estilo de vida, eu falei sotaque, estilo alimentar, que é diferente de Porto Alegre, que é diferente de Macapá, que é diferente de Rio Branco, no Acre, que é diferente de São Luís do Maranhão. É um país continental. A gente tem muitas adversidades. Eu não tenho prédios em Manaus do tamanho que eu tenho em Camboriú, sabe? É diferente. Então eu tenho que entender essas diferenças. É claro que eu sou muito pela padronização. Eu gosto muito da ideia de algo, um norte, mas não pode ser algo engessado. Precisamos criar uma norma padrão unificada. Não, precisamos ter um norte bom, né, que hoje não tem.
precisamos ter um norte nacional importante, um horizonte, como se fosse uma constituição do incêndio, né? Tá lá é um norte, mas cada estado vai ter a sua peculiaridade. Eu entendo que isso dificulta muito a vida do projetista, porque ele vai para o Espírito Santo é 900 metros quadrados, 4 pavimentos, vai para outro lugar é 750, vai para o outro é É 1.200, meio. a outra porta resiste 240, o outro é difícil, o cara fica louco, né? Tem que ficar pesquisando cada local, se quiser atuar em vários estados, nós deveríamos universalizar. Os Estados Unidos ele faz isso, ele pega a NFPA, ele dá um padrão nacional e vai embora. A gente tem dificuldade aqui no Brasil para fazer isso, porque eu creio que nós somos resistentes a mudanças muito arraigados às culturas próprias. Um exemplo, o Comitê de Segurança contra Incêndio da Ligabon, né, o meu é de perícia, tem o de segurança contra incêndio. Embora seja uma ferramenta da segurança, os comitês são separados. Trabalham em conjunto, mas são separados. Eles têm dificuldade hoje, por exemplo, de unificar a nomenclatura de licença. Porque em um local é o AVCB, o outro é a LCB, o outro é auto de não sei o quê, o outro é laudo disso, o outro é certificado de vistoria. E ninguém abre mão do seu nome. Eu batizei o meu filho tem um nome que eu dei, você E não vai mudar o acabou. nome dele. É difícil isso, e é compreensível. Eu entendo que a gente tem que ter sensibilidade, zelo, cuidado, mas muita conversa para convencer todo mundo, para a gente tentar caminhar numa direção. Talvez o nome não faça tanta importância, talvez um decreto nacional, uma lei nacional com um norte para isso, Vai ser mas mais. cada um pode batizar de um jeito, não tem problema. A gente não pode, se a gente quiser algo uníssono, padrão, eu creio que é difícil a gente atingir, mas podemos chegar em algo próximo a isso. Pra ter o Mas norte. concordo com você, acho que as culturas locais elas interferem e têm que ser respeitadas também. Tá bom. Agora uma pergunta importante, coronel. Você falou da associação, que você é coordenador. Presidente, né? Presidente do comitê, presidente da associação também. Isso. Quem pode participar dessa associação? Todo mundo. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que desejar, pode ser até estudante, não há vedação. Essa associação ela não é pública, ela é privada, mas sem fins lucrativos. O único foco dela é ajudar a comunidade de investigadores de incêndio, é ser a maior comunidade de investigadores de incêndio ou de apaixonados pela causa do Brasil. Porque eu falei terra arrasada, não se discute muito perícia ainda, é um negócio muito solto. Mas aos poucos a gente quer criar pelo menos um caminho e que as pessoas andem por esse caminho. É um fórum. Aonde eu posso buscar conhecimento? Busca aqui na associação. Então, ela, para ser membro, tem uma anuidade. A gente está desenvolvendo agora. Tinha um site bem incipiente, a gente está desenvolvendo dentro de uns 15 a 20 dias, até o final de julho. A gente já vai soltar um novo site com novas atrações dentro do site. Plataforma de cursos para quem quiser fazer cursos, qualquer um. Eu sou estudante de engenharia, quero fazer. Pode fazer, se torne. É claro que não precisa nem ser membro para fazer, só que aí o custo é maior, né? Se tornando membro, eu consigo mais pessoas agregadas, o custo abaixa, diminui e eu consigo trazer mais barato, né, os cursos. Então a ideia é fazer cursos e certificações. Só na área de perícia? Não. Como a perícia é uma ferramenta de segurança, é trazer cursos na área de segurança contra incêndio mesmo. Talvez você tenha um curso de simulação computacional, traz para a plataforma. Né? Talvez um engenheiro lá da Bahia queira fazer. Talvez você tenha um curso bom de sprinkler, pode trazer, porque a investigação de incêndio vai checar sistemas. É importante que os investigadores conheçam isso. Hidrantes, pode trazer. Se detecção e alarme, pode trazer. A plataforma ela vai acolher cursos desses profissionais. Tanto eu quero assistir, quanto eu quero ministrar. Eu sou candidato a ser um instrutor nessa plataforma. Tranquilo. E precisamos também captar apoiadores, né, para sustentar a plataforma. Nosso objetivo hoje é trazer as seguradoras para cá, que no âmbito privado é a maior cliente da perícia, né? Sim. Então eu preciso trazer as seguradoras para conhecer a ABINV, conhecer o portfólio dela, o que é que ela proporciona e fazer esse link com a internacional, porque lá nos Estados Unidos é muito forte o campo securitário. O seguro é muito forte lá. E lá há um embate muito forte do perito, o perito privado, o perito público e o juiz, né? Tudo vai para juízo lá. E aqui no Brasil ainda não vai, não tem essa cultura. Mas isso surgiu lá atrás, aqui no Bombeiro. Nós precisamos nos preparar, porque o mercado ele vai crescer.
um dia ou outro. Então, nós, bombeiros que fazemos a atividade, temos que estar preparados e como a vocação é nossa, de entender de incêndio, eu não entendo mais de engenharia do que um engenheiro, mas eu lido com fogo todo dia, né? Então, o conhecimento está aqui, o conhecimento experimental, fundamentalmente, está Uhum. aqui. Eu preciso trabalhar isso com as pessoas, passar, porque pego o cabedal, o arcabouço teórico do profissional que estudou isso, com o meu arcabouço prático, fecha um Muito. casamento perfeito, eu consigo evoluir na atividade. Então, eu deixo o convite aqui, a BINV, já podem consultar lá, tem o Instagram, No Instagram? Tem Instagram? Tem tem o site? Instagram, tem o site, a gente está construindo agora LinkedIn e Perfeito. o canal no YouTube. Ainda não está tudo pronto, por enquanto eu divulgo muito pelas minhas próprias redes também, depois se puder deixar Claro, registrado a gente vai aqui. deixar o arroba, vamos deixar tudo aqui. Tá, então a gente tenta divulgar o trabalho por aqui. A gente tem um termo de cooperação com o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, porque a gente funciona hoje dentro Do quarto. do quartel, né? Hoje não tem capital nem para montar uma sala nem nada. É assim, ela tem a função de disseminar conhecimento. É isso. Espalhar conteúdo. Espalhar conteúdo. E então é um trabalho de ABINV, Comitê Nacional e do próprio Bombeiro Capixaba. E nessa triangulação a gente vai fazer, visando conhecimento, a gente vai fazer mais um evento esse ano, que Ótimo. é o terceiro já que vai acontecer, é o SENAP, é o Seminário Nacional de Perícia em Incêndios. A gente manteve o nome, uma confusão perícia e investigação, porque mundialmente é investigação. Aos poucos a gente quer migrar o perícia para investigação, até para não confundir lá com os peritos, né, da polícia científica. Mas como a Senasp nos ajudou com o primeiro, ela quis manter o nome, então mantivemos. Então foi o primeiro Senap, foi no Espírito Santo em 2022, o segundo foi no Distrito Federal ano passado e o terceiro ia ser esse ano em Salvador. Mas aí, Beleza. por questões operacionais, eles abdicaram e para a gente continuar trabalhando, nós trouxemos para o Espírito Santo. Será lá nos dias 4, 5 e 6 de setembro, no Hotel Senac Ilha do Boi. O site também com a programação Isso. até o final de... Até dentro... A minha expectativa é que dentro de 10 dias a gente bote o site para Legal. rodar uma fanpage do evento. Então, Né? quando esse episódio estiver indo ao ar, que vai ser ali comecinho de agosto, a gente já vai estar com tudo pronto. Vamos poder deixar o link aqui embaixo, deixar aqui o arroba, todas as informações. Sim. Mas, Coronel, se você puder explicar o que vai ter nesse evento, quem pode ir nesse evento, qual o custo para participar desse evento, no detalhe, seria bem importante. Explico. Então, a gente queria mostrar para todo mundo as experiências que tivemos e trazer o conhecimento para disseminar. Não é só curso, seminário. Esse fórum é muito importante, né? Porque Esse fórum é tipo um debate? Uma roda? esse ambiente de conversas ele é importante porque ele proporciona network, né? Super. Eu começo a conhecer pessoas e desbravar lugares que eu não conhecia. A gente vai para águas mais profundas, né? Ah, que legal, não conhecia essa atividade, vou conhecer a partir de então. Então, vamos fazer o seminário aqui, vamos começar a evoluir essa atividade. Então, fizemos o primeiro e agora o terceiro, ele está caminhando numa mesma linha. Como que ele vai se portar? São 3 dias, quarta integral, quinta integral, sexta vai até meio-dia. Nós teremos palestrantes brasileiros e internacionais. Já pode falar? Pode? Estou trazendo o Dr. Peter Mancy, que ele é inglês. Ele já foi presidente da Associação Internacional, ele fundou o capítulo inglês britânico e ele foi o primeiro presidente do capítulo centro-europeu. Hoje, o capítulo centro-europeu está se desenvolvendo lá. Inclusive, eles farão uma conferência em novembro. Eu fui convidado para palestrar lá, vai ser em Barcelona, na Espanha. Vou lá falar sobre a evolução da investigação de incêndio no Brasil, para que eles vejam um pouco de como nós evoluímos. Então, o Peter Mancy vem aqui falar sobre cases de investigação lá, metodologia e tudo mais, e como ele desenvolveu isso na Europa. Traremos aqui também o casal Cassandra e Rick Jones, eles são da Associação Internacional, eles representam ela aqui, vêm no evento representando, vão falar sobre a associação para que as pessoas a conheçam e sobre as certificações que ela disponibiliza, que são 5, que hoje só o Bombeiro Capixaba tem essas 5 certificações. E uma delas que eles coordenam especificamente, que é a de coleta de evidências em locais de sinistros. Eles vão então falar sobre o ambiente, a associação e especificamente sobre a coleta de evidências. Traremos o Ricardo Torres, que é americano, mas é radicado no México, para falar a experiência dele também, vai falar sobre cases de investigação. O Mário Rodrigues, do Panamá,
representando o capítulo latino, que também fará uma conferência em novembro na Guatemala, e eu também irei lá falar um pouco sobre a nossa Inclusive, experiência. só para pôr um aspas, Coronel Paiva também foi convidado para estar na Preview Weekend, então ele vai estar em todos esses eventos. Vão ter várias oportunidades para a galera escutar a sua mensagem e o que você fala e poder partilhar do seu conhecimento, né, Coronel? Fui convidado ontem, agradeço, muito honrado, viu, com esses convites. Adequando agendas ali, mas a gente Vai consegue aos juntando. poucos poder partilhar um pouco disso. São 3 dias. 3 dias com palestrantes internacionais da Europa, Estados Unidos e América Latina, Vai inclusive o ter o Brasil. Foninho, que vai traduzir pra galera que Tradução não fala simultânea, inglês. sim, exatamente. Para o espanhol não, porque o brasileiro ele é meio metido a entender espanhol, Você né? consegue. Consegue. E o Mário ele fala bem claro, então vai ser importante, vai falar sobre casos de explosões no Panamá. Legal. E teremos palestrantes brasileiros, eu estarei lá, eu sou o anfitrião, vou falar um pouquinho. O Tenente Coronel Lugon, que é um parceiro que ombreia comigo em toda essa caminhada, vai ser o meu herdeiro, ele que vai carregar o bastão, né, quando eu for para a reserva. O Cajati, o Coronel Jorge Cajati estará conosco. E estamos ainda costurando 2 temas. Creio que o Rogério Lim vai estar com a gente para falar um pouco sobre a proteção passiva, como isso impacta nos incêndios, e para o investigador ter ciência disso. E estamos agora trabalhando com as seguradoras, porque eu preciso de alguém dos seguros falando sobre liquidação de sinistros, para complementar bem essa tarefa. E 2 palestrantes, um americano que fará online sobre incêndios na interface urbano-florestal. Está acontecendo muito, pega fogo na vegetação e caminha para as cidades. Então, como que isso impacta? E uma palestrante do DF, uma coronel, falando sobre especialista em incêndio e vegetação, falando sobre os incêndios no Cerrado. Muito legal. Então, nessa pegada sustentabilidade, desenvolvimento sustentável ambiental, a gente também está trazendo, porque o bombeiro também tem Atune. atua e tem a sua contribuição para esse sistema. Então, serão 3 dias. Quem pode participar? Qualquer um pode participar, as inscrições serão abertas. Nós temos auditório limitado, mas eu tenho um outro auditório auxiliar, que a procura for muito grande, eu consigo acomodar Abrir. todos. Não há custo, a gente está conseguindo fazer com apoio de parceiros e do próprio governo do estado. Então não haverá custo, o custo é só o próprio de deslocamento, hotelaria e alimentação. Nós colocaremos à disposição ainda, a gente está cuidando disso lá com a Conventions Bureau, a questão de vouchers de desconto para hotéis, para ficar tudo mais, acomodar todo mundo. Parte de transporte, a gente vai articular bem essa logística. Mas, enfim, não faremos dessa vez as aulas práticas, porque é inviável a logística para a quantidade de pessoas, né, eu não consigo fazer, mas teoricamente teremos muitos palestrantes com muita experiência para falar sobre isso, e como eu disse, é um ambiente de network, as pessoas poderão conhecer a ABINV pessoalmente, teremos stand da ABINV explicando sobre a sua dinâmica, poderão se filiar à associação, contribuir para essa comunidade, para que ela avance. Nós temos uma certificação nacional já ativa, então antes disso, a pessoa já poderá ler sobre isso, interessado, se for, já fazer a prova de certificação e já ir para lá certificado. E teremos também possibilidade de certificar internacionalmente. Legal. Como os americanos vêm e nós somos autorizados para aplicar também, então teremos, se houver interessados, como aplicar certificações internacionais. Eles têm desde técnico de investigação de incêndio a perito internacional, coleta de evidências, o perito especializado para incêndio de veículo, uma certificação internacional, e a de instrutor internacional, que é a que nos habilita, inclusive, a poder aplicar essas provas todas aqui. Então, assim, é um evento intenso, são 3 dias intensos, mas, assim, tenho certeza absoluta que vão ser muito produtivos. Com certeza. Os outros foram, a gente tenta subir o sarrafo a cada evento, né? E anunciaremos lá o próximo, né? Sempre a gente deixa, o próximo vai ser na data. cidade e tal. Já deixaremos aí, estamos costurando o próximo anfitrião para esse evento. Legal, Coronel. A gente vai deixar aqui as informações para quem quiser participar. O Coronel comentou que o Rogério Lim vai estar lá com proteção passiva, né? Um dos nossos apoiadores é a BPP. A gente está até aqui com a canequinha deles. E vocês, tá? A gente também, Você ó. já foi A convidada, gente né? foi convocado ontem também para estar lá. Vai ser pós-Preview Weekend, né? Para falar para os alunos, já daqui direto para lá. Já pega o voo e já vai Já para lá. pega o voo todo mundo e vai para lá. Coronel, para a gente encerrar, a gente tem 10 minutos. Em uma palavra, o que é prevenção contra incêndio para você? 2 palavrinhas: salvar vidas.
Eu tenho a certeza absoluta que a gente só consegue evoluir, e atingir esse objetivo. Eu falo muito sobre propósitos nas minhas apresentações, e onde quer que eu vá. Nós só conseguimos evoluir e salvar vidas, que é o nosso grande objetivo de vida, especialmente bombeiro. Ele não está aqui por outra questão. Eu gosto muito do Simon Sinek, que é um, né, escritor, palestrante. Maravilhoso. O Simon, ele trabalha muito sobre liderança, fala sobre o círculo dourado e ele atua muito nos porquê. Tem um livro, né? Tudo começa pelo porquê. Falando que a gente não tem que começar pelo que ou pelo como. Nós temos que começar pelos nossos porquês. É o que nos faz sair da Que nos cama de move de manhã, o que verdade, nos né? move. Por que que você instituiu esse podcast? Não é o que você faz, não é o podcast, não é como você conduz, é por que que você trouxe isso para cá, né? É para disseminar conhecimento e a disseminação do conhecimento de prevenção é para salvar vidas. Ele é o grande objetivo de todos nós. Todos nós que operamos na área de segurança temos que ter isso, intrínseca ou extrinsecamente. Salvar vidas, acho que tenho certeza, é o nosso grande propósito e para mim prevenção é isso. E nós criamos um projeto e nós vamos, acho que ter outra oportunidade para falar sobre isso, Pois é, a né? gente tinha 3 assuntos, conseguimos falar de 2, ou seja, já vamos convidar ao vivo que Coronel Paiva vai ter que voltar, não vai ter jeito. Quando estiver em São Paulo, vai ter que avisar a galera da Preview World pra gente marcar outro Prevcast pra falar sobre a parte de edificações seguras, que também é outro projeto incrível, né? Tá sendo nacionalizado agora. Hoje eu soube, né? Muito feliz aí que vai ser premiado hoje no evento, né? Do Ciproci como projeto de inovação. É sempre trabalhos buscando salvar Salvar vidas. vidas. Coronel, muito obrigado pela sua participação. A gente falou sobre perícias. Acredito que para a galera que está acompanhando, normalmente é projetista, instalador, conseguiu entender a importância de estar por dentro desse tema na hora de fazer um projeto. Falamos sobre a questão cultural, né? Estamos baby steps, mas estamos num caminho legal. Eu como projetista, trabalho na área há 11 anos, vendo tudo que está acontecendo, eu fico muito contente, muito esperançosa. Tenho muita fé que a gente vai estar caminhando, a gente já está caminhando, mas que a gente vai evoluir ainda mais na área de incêndio. Falamos sobre o evento, vamos deixar o link aqui na bio para a galera poder acompanhar, poder se inscrever. Farei de tudo para estar lá também. Ai, tenho que pedir para vocês se inscreverem nesse podcast. O pessoal do marketing colocou como meta, Coronel, que a gente tem que bater 2.000 inscritos no Prevcast até final de dezembro. Então, ajuda a galera. Me ajuda, na verdade. Preciso do meu emprego. Adoro ficar aqui. Preciso continuar. Brincadeira, gente. Mas é verdade. Se inscreve no canal, curte, comenta. Se você achou legal, compartilha. Vai lá no Instagram do Coronel Paiva. Compartilha algum insight que você teve. Tenho certeza que você vai adorar responder a galera. Conseguir Sim. colaborar. Pergunta sobre o evento. Se quiser fazer algum treinamento. E, Coronel, pra gente fechar com chave de ouro. Tem um link do game, tá lá no Nossa, Instagram, é tá? verdade. Gente, no Instagram do Coronel tem o link do game. Gente, esse game eu fiquei vendo ontem. É incrível. É um game educacional mesmo de incêndio, Para né? crianças. Pra criança, mas não é só Adulto pra joga. criança. Não é só pra criança, vamos lá. Mas ele foi desenvolvido para crianças, mas também tá no perfil do Coronel. Bom, na verdade, terminando esse podcast, a galera vai ter que fazer uma imersão, né? No perfil do Coronel Paiva, no perfil do evento, poder entender tudo que a gente tem da associação. Agora, pra gente encerrar, Coronel, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem tá assistindo. Ah, bom, é o que eu falo, inclusive, para as minhas filhas, né? Acreditem nos seus propósitos, acreditem no que vocês fazem. A gente não devemos desistir dos nossos sonhos e dos nossos propósitos. Se nós fazemos as coisas bem feitas, tratamos bem as pessoas, acordamos de manhã e seguimos com a nossa linha, né, o nosso caráter, os nossos princípios e acreditamos naquilo que a gente faz, não tem margem de erro. E eu coloco sempre muito Deus à frente de tudo. Então, para quem não tem sua crença, eu respeito, mas é o que me move, é nele que eu me seguro e me suporta e me dá todo o destino, né? Eu falo que a gente tem que ter um equilíbrio entre corpo, a alma e o espírito. Sem uma dessas frentes, a gente dá uma desequilibrada. Então, acredita nos seus propósitos, tenham fé, né, no Criador e tenham fé naquilo que vocês fazem. Se vocês fazem com fé, com paixão, e eu uso a frase do Simon Sinek para terminar e vou usar para terminar aqui, então. Quando você faz tudo que você faz, se você não acredita, isso é estresse. Se você faz o que você acredita,
né, isso se torna paixão. Então, não trabalhe com estresse, não trabalhe de maneira enfadonha, trabalhe com paixão, acredite naquilo, no seu propósito. Isso vai ser apaixonante, as pessoas vão enxergar a paixão nos seus olhos e vão acreditar no que você está falando e vão seguir. E, com certeza, os seus propósitos sendo bons, essa bondade vai ser disseminada para as outras pessoas. Perfeito, perfeito. Nossa, Agradeço incrível. imensamente, viu, por essa Incrível. oportunidade. Muito obrigada, Coronel. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada, galera que assistiu, que está acompanhando. A gente vai deixar todos os links aqui. Também vamos deixar o link da Preview Weekend, que a gente comentou que o Coronel possivelmente estará. Vamos bater agendas para isso. Quem tiver alguma dúvida, comenta aqui. Quem quiser parte 2, comenta também, porque o Coronel vai ter que voltar. E daí, para eu convidar, eu vou ter que provar. Falar, olha quantos comentários, Coronel. Como você vai falar não? Coronel, muito obrigada mais uma vez. Renata, obrigado a todos aí, um bom dia.